Graça e paz a todos os ouvintes que estiverem ouvindo este Evangelho. Quero convidar você que está pela primeira vez ouvindo este Evangelho, para que você deixe o seu joinha, porque este Evangelho é o único Evangelho que foi pregado por Jesus Cristo e que todos que ele escolheu ouviram e viram a Jesus Cristo. Este Evangelho foi escrito por homens que andaram com Jesus, não qualquer homem, como aí hoje estão escrevendo livros para colocar no lugar deste livro. Então, se você quer bênção de verdade para a sua vida, para a sua casa, se você quer estar firme na fé, se você quer luz para a sua vida, se você quer paz, consolo, eu convido você a inscrever-se e não dar ouvido a outro. Esta palavra é fiel e digna de aceitação. Esta palavra é acima de qualquer outra palavra. Por isso, nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar a Cristo. Não um falso evangelho a qual está sendo pregado aí, que criaram por avareza e idolatria. Nós somos verdadeiros, por isso pregamos como Cristo mandou, sem acrescentar e sem diminuir. Se você ama a Deus, se você quer comunhão com Deus, através de Jesus Cristo é o único meio de você se comunicar com Deus, ouvindo esta palavra, este Evangelho. Então vamos à leitura e não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para receber todos os dias bênçãos e bênçãos para a sua vida. Porque em outro Evangelho falso e falsificado, a qual criaram, você nunca vai ver nada mudar na sua vida. Nunca vai mudar nada. Você vai viver de aparência. Mas aqui, se você crer, sua vida será restaurada. Você será abençoado e abençoada em nome de Jesus. Só podemos abençoar alguém em nome de Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, na palavra. Glória a esse Deus. Vamos à leitura. Livro de Marcos, capítulo 11, e a oração que Jesus Cristo nos ensinou para iniciarmos essas maravilhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Marcos, capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que está em frente de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e me trazei. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Lhe dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, lhe disseram como Jesus tinha mandado e deixaram trazer. Então levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes
assentou-se sobre ele, Jesus. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. A figueira que Jesus secou. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede e recebereis, e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. A autoridade questionada. Tornaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Com que autoridade fazes tudo isto? Ou quem te deu tua autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse: Também eu vos perguntarei uma coisa, me respondereis, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Me respondei. Eles razoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, temos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. Capítulo 12. Começou Jesus a falar-lhe
por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou o seu servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhe outro servo, mas eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora vazio. Tornou a enviar-lhes outro, a este mataram, a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha, quando vir? Destruirá os lavradores e dará a sua vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que, contra eles, Jesus dizia esta parábola. E deixando-o, se foram. O imposto devido a César. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Me trazei uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhe Jesus: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Sobre a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximando-se de Jesus, lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém, e não deixasse a mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a sua mulher, e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar filhos. E o segundo também a tomou e morreu. Nem este deixou descendência. O terceiro da mesma maneira. E tomaram-nas os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés
como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O resumo da lei. Aproximou-se de Jesus um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, lhe perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os dízimos e holocaustos. Vale mais do que todos os dízimos. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. A ignorância dos judeus quanto ao Messias. Falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhe: Guardai-vos os escribas. Eles gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos templos, dos primeiros assentos nas ceias. Eles devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, de todo o seu sustento.